Wesley, próximo caso, por favor. O cara é bom, tô te falando. O cara, rapaz, olha, é excepcional o que o trabalho bem feito pode fazer. Vamos lá, né? Aí é o antes, né? Temos esse paciente perfil aí, doutor. Explica um pouco o caso desse rapaz aí, por gentileza. Bom, eu vou falar o nome dele porque ele não tem problema com isso, é o Eduardo. Ele é um paciente que me procurou porque ele roncava à noite. E isso incomodava a esposa dele, até a filhinha dele, de 2 anos, né? Segundo ele. E aí ele acordava cansado no outro dia, como se não tivesse dormido direito e tudo mais. E a gente, depois de examinar ele, conversar com ele, diagnosticamos que ele tem ronco e apneia do sono. E ele chegou para mim e falou que queria perguntou se tinha uma solução definitiva, né? Ele, inclusive, ele era, né? Já foi paciente do Dr. Luiz Fernando, Dr. Luiz Fernando Rosa, né? Que é ortodontista. Um abraço, doutor Dr. Luiz Fernando. E a gente tem como opção de tratamento para o ronco e apneia a cirurgia. O Dr. Luiz Fernando, ele tem um aparelho que ele faz com que a pessoa durma com a mandíbula projetada para frente. É o CPAP, né? O que isso tem a ver com ronco e apneia? Como é que isso melhora? Quando o paciente usa esse aparelho... Não é o CPAP. O CPAP é outro, a gente já fala dele. É um aparelho que coloca nos dentes e que a pessoa dorme assim, ó. O MyoBrace, acho que é o MyoBrace, sei lá, enfim. Né? Um aparelho de projeção da mandíbula. O que isso faz na respiração da pessoa? Os tecidos, as estruturas que formam o espaço por onde a gente respira, que a gente chama de via aérea, eles estão presos na mandíbula e na maxila. Quando os nossos ossos são posicionados para trás, o espaço lá atrás para respirar, o espaço da via aérea, ele é pequeno. Era o caso dele. Então, quando ele usava o aparelho do Dr. Luiz Fernando, ele projetava a mandíbula para frente, a língua vinha para frente. Então, ele respirava melhor. Só que ele já tinha muito tempo que usava o aparelho. Ele falou, Fabrício, o aparelho me ajudou muito, mas eu gostaria de uma solução mais definitiva. Nós estudamos o caso dele, né, a face, o osso e tudo mais, e propomos para ele fazer a cirurgia ortognática. O que é a cirurgia ortognática? É uma cirurgia que a gente reposiciona os maxilares. Lógico que a gente tenta agregar tudo. Por exemplo, nessa cirurgia, o paciente, não era o caso dele, ele não tinha deficiência de mordida. Ele já mastigava normalmente. Mas a gente avançou, a gente reposicionou os maxilares dele de uma forma que melhorasse a respiração dele e melhorasse a face dele. Né? Desse mais harmonia para ele. Porque assim, do ponto de vista de beleza masculina, quanto mais a gente tem a mandíbula projetada, mais isso dá um ar de, né, de hombridade e tudo mais, né? E tal, né? A mulher um pouquinho menos, né? E aí propomos para ele a cirurgia. Hoje ele está passando de 7 para 8 meses de pós-operatório. Tá super feliz e satisfeito. E assim, uma coisa que um dos momentos mais legais assim desde o começo até hoje, que a gente continua acompanhando o paciente e tal. A gente operou ele numa sexta-feira, quando foi no sábado de manhã que eu fui visitar ele para ver se estava tudo bem, para dar alta e tudo mais. Quando eu entrei no quarto dele, ele falou assim: eu nunca tinha sentido o ar passar atrás do meu nariz e da minha língua. Quando eu puxo o ar, eu sinto... Falei assim, ó, para mim já valeu, já pagou o tratamento. Porque o objetivo foi atingido. Lógico, né? Ele ainda tinha inchaço, ainda ia... Hoje ele tá muito melhor. Né? A gente tá falando isso tudo aqui, mas tem imagem do depois. Tem imagem do depois. Então, eu pedi pro Wesley colocar, né? Você olhou aí... Pode colocar de tela cheia, Wesley. Coloca de tela cheia. Isso é antes na casa dele. É uma foto, né? Da família e tudo mais, né? Uma coisa que chama atenção, que às vezes a pessoa tem aquela situação e não sabe. Por exemplo, ele tem a mandíbula para trás, né? Retroposicionada. Ele era um micrognata? Pode se considerar que ele era um... Nível... Não, vamos colocar médio. Ele era um paciente que tem uma mandíbula pequena, mas tem piores, né? Você vê que ele não fecha o lábio, tá vendo? Exato. Para ele, de forma passiva, ele consegue fechar o lábio se ele contrair esse músculo aqui, ó, músculo mentual. Aí ele consegue fazer assim, ó. Mas por que ele não conseguia fechar o lábio? Porque a mandíbula dele estava mal posicionada. Entendi. Então hoje ele sela o lábio sem ter que contrair o músculo. Então vamos mostrar o depois dele aí, pessoal. Só para vocês verem. Lembrando que a face dele estava com... olha só. Aqui ele estava
Aí você vê, ó, se comparar aquela imagem lá do começo para agora, ó, a mandíbula dele tá mais projetada, você consegue ver mais a base, Existe o queixo um alinhamento dele. ali, né? Isso. Um alinhamento entre a testa e Isso, a e ponta os do lábios e tudo mais. Hoje, essa foto ele tava com 40 dias de cirurgia, mais ou menos. E aí eu acho que a gente tem uma foto aí de agora, de 7, 8 meses aí. Tem uma foto de agora que ele já tá, né? Olha o style do cara. Aí assim, eu falava pra ele, o cara virou modelo, né? Não fechava a boca, Não, tá fechando. Tá fechando. Hoje ele tá com a mandíbula... Capa da Vogue. Olha aí. Cara, né? olha o style do cara, meu. Olha, Não, olha só esse antes e depois aí, ó. Isso. É outra pessoa. É outra pessoa. Outra pessoa. Hoje ele, assim, respira bem, dorme bem, a esposa não reclama mais, a nenê não reclama mais, e ele acorda descansado, renovado. Pode colocar a câmera aqui, Wellington. Ó. Siso incluso, né? Aí tem a lipectomia. Lipectomia e aí vem essa daí, né, cara? Eita. Ei, vai ser meu cliente. Tô falando que o cara Tadeu, não paciente escapa, nosso né? aqui, ó, Tadeu. Não rapaz, o pessoal escapa de um raio, mas não escapa do Dr. Fabrício, né? Vamos lá. Temos outro caso, então, que o Wesley vai colocar agora. Não, eu acho que tem foto da tomografia dele. Isso, pré e vamos pós. colocar tomografia. Aí. Isso. Essa imagem a gente colocou, eu pedi para colocar proposital, porque assim, isso aqui é uma tomografia do crânio e da face dele. Então, só eu consigo apontar aqui a câmera? Então, eu acho que você pode falar daí da área em vermelho ali, que você só vai citando que tem uma área mais estreita ali, isso, né? o que está marcado em vermelho... Que é a úvula ali, né? Próxima à úvula e a língua ali. Isso, é para sinalizar o espaço que ele tinha para respirar. Então a gente vê né, tipo uma faixa de gás ali, um negócio bem estreitinho. Era ali. muito estreitinho o espaço dele para respirar. Então por isso que ele roncava e tudo mais. Gente, falando da parte de cima para baixo, tem a úvula ali. Você tá vendo que na região vermelha tem uma parte bem estreitinha antes de ir para baixo. Isso. E aquela parte estreitinha ali que era onde fechava. Fechava. Ele dormia, a musculatura relaxa, né? E dificulta mais a passagem do ar. Isso. Desculpa, doutor. Não, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, tá certo. Aí vamos passar para a próxima para o pessoal ver do pós como que ficou. Pós-tomografia. Olha só. Como que aumentou. Por que isso? Porque quando a gente reposiciona os maxilares, a gente traz esses tecidos para a região anterior. Então, abre o espaço lá atrás e o paciente respira melhor. Esse a apneia do sono tem vários tratamentos, tem várias opções. Por exemplo, se a pessoa é obesa, que é o maior fator de risco para essa doença, se ele perder peso... Já melhora. Já melhora. Por exemplo, já atendi paciente que consultou comigo de apneia, que a face dele era, de certa forma, que não cabia cirurgia nele. E ele era obeso. Quando ele emagreceu... Mudou, parou de roncar. Entendeu? Então, assim, perder peso, alimentação, atividade física, fazem parte do tratamento. A cirurgia é uma opção para aquele paciente que tem alteração na face. Então, ele ronca, tem apneia, mais alteração da face. Perfeito. A cirurgia é uma opção. Eu não quero fazer cirurgia. Tem outra opção? Tem o CPAP. Para quem não sabe, né? O CPAP é aquela máscara que tem um sensor que percebe quando a pessoa parou de respirar. E aí ela, com pressão positiva, ela não deixa a pessoa ficar sem respirar. Essa máquina é um ventilador. Ela joga oxigênio com pressão para abrir a via aérea do paciente. Aí o paciente não fica sem respirar. Porque assim, o problema da apneia... O problema da apneia é que a pessoa fica sem oxigênio várias vezes à noite durante o tempo que ela não trata. E isso vai lesando o coração, o cérebro, o pulmão, o rim, todos os nossos órgãos. E pode desenvolver diversas doenças. Pressão alta, diabetes, AVC, arritmia cardíaca, tem até história de morte súbita. Meu Deus. Por quê? Porque no momento que a pessoa para de respirar, o nosso ciclo é o seguinte, a gente está puxando o ar e soltando, puxando e soltando. Isso a gente faz durante o dia inteiro, nem percebe. Quando a gente vai dormir, a gente continua isso. E quando a pessoa que tem apneia, ela dorme assim, ó, ela ronca, de repente ela para. 1, 2, 3, 10 segundos. O nosso cérebro, ele percebe, quando a pessoa parou de respirar, o oxigênio começa a cair e o gás carbônico começa a subir. O nosso cérebro tem um sensor que ele percebe esse desbalanço. Muito rápido, isso.
E aí o cérebro manda uma descarga elétrica via nossos nervos para os nossos músculos contraírem. Aí a pessoa acorda. Só que ela está cansada. Porque ela está cansada durante o dia de trabalho e de várias noites que ela não está dormindo. Aí ela dorme de noite. Aí ela dorme de novo. Então esse micro despertar, a pessoa não tem consciência disso, ela não lembra. E ela então ela faz fica repetindo isso várias vezes. Vou falar aqui em números. O paciente mais grave que eu atendi. E aí, como é que você gradua isso? Através de um exame chamado polissonografia, que é um estudo do sono. A pessoa vai para um laboratório do sono e dorme ligado a vários sensores. Aí esses sensores diz para mim o seguinte, ó. Aí eu vou pegar números, paciente que eu vi a pior polissonografia. O paciente ficou dormindo no exame durante 7 horas, 420 minutos. Ele teve 1.044 episódios de despertar. Caramba! Mais do que 2 por minuto. Isso já é um dado. Segundo dado, a nossa saturação de oxigênio, né? Todo mundo conheceu o oxímetro, né? Na Covid, aquele aparelho, né? Ele mede a saturação de oxigênio no sangue. Esse paciente chegou a uma saturação de 38%. O que podia acontecer com ele? O coração dele podia parar de bater. Ele podia ter uma parada cardíaca. Então ele faz isso durante tantas horas, todas as noites, durante quantos anos? E aí vai lesando o corpo dele devagar. Então assim, literalmente a pessoa está morrendo devagar. Isso não é para assustar, eu quero vender cirurgia, não. Isso aí é tá saúde, mal. É saúde, né? É estimado que 1/3 da população mundial tem apneia do sono. E já tem estudos, já tem artigos falando que quem tem apneia do sono e não trata, vive em média 10 anos menos do que quem não tem apneia. Caramba. É. Estarrecedor, hein? Estarrecedor. Que coisa. Estarrecedor.